E aí, fizeram as atividades da plataforma, do livro, da nossa aula de quarta-feira. Então, hoje é sexta, hoje a gente vai introduzir aí a multiplicação, tá? Então, o que vem a ser a multiplicação? Ela vai estar trazendo pra gente a ideia de quê? Então, hoje a gente segue aí na plataforma, tá? E aí a gente vai ver, né, a introdução dessa multiplicação, tá bom? Então, a gente vai começar a se basear pelas informações que a plataforma trouxe e no livro de vocês. Então, vamos iniciar a nossa aula para que a gente termine aí mais uma semana de aula virtual. Vamos lá. Então, terceiro ano, e aí fizeram a atividade direitinho, então vamos agora continuar com um novo conteúdo. Hoje a gente vai iniciar multiplicação. O que vem a ser multiplicação? Que ideia ele vai estar trazendo, né, para que vocês possam estar compreendendo a multiplicação. Agora a gente está na rota 8, tá? SD1 544, tá? Então, a multiplicação ela vai estar nos trazendo a ideia de adição, de somar parcelas iguais, tá? Mas vamos aqui ouvir aqui uma história sobre como a gente vai chegar lá nessa multiplicação. E aqui tem assim: conversa de criança. Luquinha chegou para sua mãe e disse: quero ser prefeito. Sua mãe, admirada e curiosa, pensando que seria alguma artimanha de seu filho de apenas 7 anos, perguntou: e por que você gostaria de ser prefeito? Posso saber? Rapidamente, Luquinha começou a listar o que faria. Para a cidade ser mais limpa, as pessoas teriam de morar, as crianças teriam de brincar, os pais trabalharem e... Nossa, quanta coisa boa você faria! Mas como você sabe de tudo isso? Mãe, você não sabe que as crianças sabem de tudo? Eu estou antenado. E os dois caíram numa gargalhada. Então, vamos voltar aqui. E aí tem alguns questionamentos. De acordo com o texto, por que Luquinha queria ser prefeito? O que foi que ele levou? Será que ele viu todos os problemas que o pessoal da cidade ele está enfrentando? Ou você sabe o que faz o prefeito em uma cidade? Você também sabe o que acontece na sua cidade como Luquinha? Acredito que sim, que vocês são bem aí, fazer como ele, antenado no que está acontecendo e ouvindo os pais de vocês comentarem em casa. Quais problemas você observa na cidade da imagem de abertura deste capítulo? E aí são alguns questionamentos a partir da interpretação desse texto, tá? Mas vamos ver. Na cidade onde Clara mora, há coleta seletiva de lixo. Ela costuma ajudar sua mãe com as tarefas de casa. Observe. Clara, vou levar para a reciclagem essas 3 caixas com garrafas de vidro que você separou. Se em cada caixa há 4 garrafas, como Clara pode saber quantas garrafas de vidro a mãe dela levará para reciclar, sem contá-las uma a uma? Opa, a gente já tem aí alguma coisa. Então, a gente já tem aí um início de uma multiplicação, da ideia da multiplicação. Então, ele diz, ó, se em cada caixa tem 4 garrafas, ela vai levar as 3. Quantas caixas a mãe de Clara vai levar? Então, ela tem aqui, ó, uma caixa, 2, 3. Cada caixa tem 4 garrafas. Como é que ela vai fazer isso? Vamos ver aqui como foi que ela fez, tá? Então, ela diz assim: observe como Clara pensou para responder à pergunta. Em cada caixa há 4 garrafas. Como são 3 caixas, posso calcular o resultado assim: 4 mais 4 mais 4. Ou vai multiplicar o 3. Por que 3? Porque são 3 caixas. E em cada caixa tem quantos elementos? Tem 4 elementos. Então, ela transformou a adição de parcelas iguais e armou a multiplicação, tá? Então, essa transformação aqui que ela fez, isso é uma multiplicação. Então, nessa multiplicação, os números 3 e 4 são chamados de fatores, tá? Que são os termos da multiplicação. E produto é o quê? É o resultado. Então, veja que primeiro ela associou a soma.
4 mais 4 mais 4. São 3 caixas, uma caixa, 2, 3. Mas em cada caixa tem 4 garrafas. Então, ela fez 4, 4 e 4. Depois, ela transformou essa adição em uma multiplicação. Por que esse 3? Porque é o total de caixas vezes, que é o sinal, é o símbolo da multiplicação, vezes quem? A quantidade de garrafas que tem em cada caixa. E aí ela armou a sua multiplicação. Lembrando, os termos da multiplicação são apenas dois: fatores e o produto, que é o resultado da multiplicação. Então, vamos seguir aqui. E aqui ela tem: reveja a cena e responda quantas garrafas a mãe de Clara levará para reciclar. Complete a frase. Clara, vou levar para a reciclagem essas 3 caixas com as garrafas de vidro que você separou. Clara já fez anteriormente essa conta mentalmente, ela imaginando. Ela fez a soma 4, 4 e 4 e depois ela transformou essa soma numa multiplicação. Qual será o resultado? Qual será o total de garrafas que a mãe de Clara irá levar para a reciclagem? Se ela fez 4, 4 e 4 e depois transformou em 3 vezes 4. Então, ela vai levar um total de 12 garrafas. Então, veja que ela associou a multiplicação na forma de adição. E aqui tem outra situação. Complete as lacunas de acordo com a quantidade de garrafas na caixa, tá? Então, aqui ela tem 2 caixas com 4. Então, 2 caixas, 4 e 4. Então, quem é 4 mais 4? 8. Ou 4, por que 4? Porque é o total de garrafas que tem dentro. Qual é o total de caixas? 2. 4 vezes o 2. Professor, eu posso dizer que são 2 vezes o 4? Também pode. 4 vezes 2 é 8 e 2 vezes 4 também é 8. Então, vamos ver aqui se foi esse o valor, tá? Então, aqui, a ordem desses fatores não vai alterar o resultado, não. Tanto faz eu dizer 4 vezes o 2 como 2 vezes o 4, que vai ser o mesmo valor. A ordem desses fatores não muda o produto, ou seja, o resultado, tá bom? Então, vamos seguir. Aí, agora que ela foi aumentando o número de caixas, mas o número de garrafa permanece o mesmo. Quantas caixas eu tenho? Tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai ser igual a quem? E depois você vai transformar isso aqui numa multiplicação. Eu posso dizer que eu tenho 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. Vamos ver se vai ser isso? Ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 igual a 16. Ou eu faço a multiplicação. 4 vezes o 4, que também vai dar igual a 16, tá? Aqui ele está só mostrando que a multiplicação ela está associada à adição, porque é soma de parcelas iguais. Lógico que quando a gente estiver só trabalhando em multiplicação, a gente não vai estar fazendo isso aqui. Aqui é somente para que você perceba que as duas estão associadas. A ideia de multiplicação, ela vai partir da ideia de somar parcelas iguais, tá bom? Então, vamos seguir. Só situações simples que vocês aí no dia a dia, vocês conseguem fazer isso, tá? Em situações do seu cotidiano, na sua casa, você consegue fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, vamos aqui. Complete as lacunas de acordo com a quantidade de garrafas nas caixas. Veja que vai aumentando o número de garrafas. Quantas garrafas temos aqui? 3, 6, 7 e 8. Então, temos aqui 8 quadros. Em cada garrafa são quantas caixas, quantas garrafas há em cada caixa? Também 4. O número de garrafas já aumentou. Então, ela vai fazer aqui o quê? Ela vai fazer aí a multiplicação do 4 vezes o total de caixa, que vai dar, são quantas caixas? 2, 4, 6, 8. Então, vai ficar 8 vezes o 4, ou 4 vezes o 8, que vai ser a mesma coisa, que vai dar 32. E a mesma coisa aqui, vou repetir o 4 8 vezes e vou dar o total de 32. 4 vezes 8 ou 8 vezes 4 vai ser igual a 32. Percebam que não é difícil. A gente aí está apenas no início dessa multiplicação, fazendo essa associação da multiplicação à adição, a soma de parcelas iguais, tá bom? Então, vamos ver.
Multiplicação de parcelas iguais. Ó, tá vendo? Ali foi só uma introdução para que vocês possam estar aí observando. Esse vídeo eu vou colocar na plataforma para vocês assistirem, que também é um vídeo e é um joguinho que você vai fazer na mesma hora, tá? Então, aqui temos. Nas escolas da Prefeitura da cidade de Clara, são distribuídos aos alunos uniformes e material escolar gratuito. Cada aluno recebe 2 camisetas por ano. A mãe de Clara vai pegar os uniformes para seus 3 filhos. Quantas camisetas ela irá receber? Então, veja só. Aí ele diz que cada aluno recebe 2 camisas. Mas a mãe de Clara tem 3 filhos. Então, como é que eu vou transformar isso aqui numa multiplicação? Aqui a gente já não vai mais usar a adição, só a multiplicação. Você vai multiplicar quem aqui? O total de camisas por alunos. São 2, se é um aluno, cada aluno vai receber 2 camisas. Mas são 3 filhos, então você vai colocar aqui quem? 2, que é o total de camisas, vezes a quantidade de filhos que a mãe de Clara tem. São 3 filhos. Então, quantas camisas a mãe de Clara vai receber? Só é você multiplicar o 2 vezes o 3. Vai ser 6 camisas. Vejam que situações simples que você pode estar em casa associando aí. E aqui mais uma atividade para que você possa estar exercitando a multiplicação. A mãe de Clara também recebeu os materiais escolares de seus filhos. Cada criança tem direito a um kit por ano, contendo 5 cadernos, 6 lápis, 3 tubos de cola e 2 borrachas. Veja só, cada criança. Então, vão ser 5 cadernos, 6 lápis, 3 colas, 2 borrachas. Ligue cada material à quantidade total que a mãe de Clara terá que receber. Lembre-se que ela vai receber 3 kits. Então, se são 5 cadernos e ela tem 3 filhos, vão ser 5 vezes o 3, tá? Ou 3 vezes o 5, que vai dar quem? A gente vai lá, ó, fazer ligar, que vai dar justamente o quê? 15. 5 vezes 3, 15. São quantos lápis? São 6 lápis, mas são 3 crianças. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. São quantas borrachas? São 2 borrachas. Então, 2 vezes 3, 6. E são 3 colas, não é isso? 3 tubos de cola para as 3 crianças. Então, 3 vezes 3, 9. Vamos ver lá? Ó. Cola, 9, porque é 3 vezes 3. Borracha, 6, porque são 2 por cada criança. 2 vezes 3, 6. Lápis, são 6 lápis para 3 crianças, então total de 18. E cadernos, 5 cadernos vezes 3 crianças, deu total de 15. Então, por isso que a multiplicação está associada à adição, tá? Porque você pode também estar somando para você chegar ao seu resultado final. E aqui no livro de vocês, essa atividade ela também vai estar na página 148, tá? 148, 149. E aí a gente vê quais são essas ideias. A ideia da soma que a gente acabou de ver, né? A ideia de como você vai montar o seu cálculo. Então, como é que a gente vai estar observando? Coluna vezes linha, tá bom? E aqui a gente tem uma situação que diz: Roberta é professora e todos os dias antes do fim da aula ela pede aos alunos que organizem suas carteiras em fileiras. Observe a imagem. Então, veja só: coluna é cada linha, é cada fila, tá certo? E linha é a quantidade de carteiras que vai dar uma do lado da outra. No caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas, e em cada coluna a gente vai observar agora a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Quantas carteiras eu tenho em cada linha? 4. Né? 4 não, eu tenho 5 carteiras em cada linha, e em cada coluna eu tenho quantas cadeiras? Eu tenho 4.
Então, como saber quantas carteiras há na sala de aula sem contá-las? Como é que a gente faz isso? Fazendo justamente essa multiplicação. Coluna vezes linha. Coluna é 4, linha são 5. Então, vou multiplicar aqui quem? 4 vezes o 5. Vamos seguir aqui. E aí ela fez, ó. Observe como é possível calcular o número de carteiras. Podemos pensar em 4 linhas com 5 carteiras, cada uma. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Deu total de 20. Ou 4 colunas vezes 5 carteiras que tem em cada linha. E aí ela fez. Vamos ver aqui outra situação. Segundo, podemos também pensar em 5 colunas com 4 carteiras. Também pode. 4, 4, 4, 4, 5 vezes, ó. Deu 20. Ou 5 vezes 4. Então, tanto faz eu dizer 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, que vai ser o mesmo resultado. Tanto faz eu dizer coluna vezes linha ou linha vezes coluna. O resultado ele vai permanecer o mesmo. Então, isso aqui a gente coloca a multiplicação na sua disposição retangular, tá? Então, é só uma forma de que você esteja aí observando para que você possa tá associando a soma à multiplicação. Elas vão andar juntas. E aí, terceiro ano, vocês começam a precisar começar a estudar a tabuada do 2, do 3, de multiplicar, do 4, e aí você vai estudando, tá? Nesse período em casa, já vai dando uma olhadinha aí nas tabuadas. E aqui a gente tem, ó, já que a gente viu aí disposição de colunas e linhas, a gente tem aí, né, uma situação dentro de uma horta, que é bem comum a gente encontrar isso, tá? No livro de vocês vão ter essa atividade aí também, tá? Mostrando a questão de colunas e linhas. E aí você tem a primeira. Você tem aqui alface, né? Calcule o total de pés de alface em cada canteiro, fazendo a multiplicação e ligue o resultado correto. Então, aqui eu tenho uma linha, 2, 3, tá? Em cada linha, são quantos pés de alface? São 5. Mas eu tenho quantas colunas? Eu tenho 2, 4, 5. Então, se eu multiplicar 5 colunas vezes 5 alface que tem em cada linha, eu vou ter que resultado? 25. 5 vezes 5 vai ser igual a quem? A 25. Então, ó, 25, não, mas aqui eu não tenho 5, eu tenho só aqui 3. Eu troquei aqui, gente, desculpa. Eu tenho aqui só 3 filas, não é isso? Ó, então vai ser 3 filas vezes quantos alface? Vezes 5. Então, 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Aqui sim eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas vezes quanto na coluna? Vezes quem? Eu tenho 5 aqui. Então, vai ser 4 vezes o 5. Vai ser igual a quem? A 20. E aqui, por último, eu tenho uma linha, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 5. Então, vai ser igual a 25. A gente precisa aqui prestar atenção na quantidade de linhas que tem, tá? Então, aí, 15, porque 3 filas, né? 3 linhas, vezes 5 alface em cada linha. Depois eu tenho aqui 4 linhas, vezes 5 alface. E aqui eu tenho 5 linhas, vezes 5 alface. Então, dá o total aí de 25, 15 na primeira e 20 na do meio. E aí você vai estar somente fazendo esses cálculos multiplicando. E aqui ele mostra mais uma vez, ó, coluna vezes linha. Então, são quantas colunas? São 4. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Vezes quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 6. Vai dar o total de quantos quadrinhos? Tá? Então, vai ser 4 vezes 6 igual a 24. Ou 6 vezes 4 também vai ser igual a 24. Ok, terceiro ano. Então, aí a gente iniciamos a multiplicação e aí a gente já começa a saber que a gente começa a precisar estudar a tabuada de multiplicação, ok? Então, até a próxima. Por hoje foi só. A gente viu aí que a multiplicação, a gente pode estar associando ela à soma de parcelas iguais, né? Identificamos aí os seus termos, os fatores e produto.
né? E vimos que não é difícil. Agora a gente precisa estar já dando início aí ao estudo da tabuada de multiplicar, para que aí vocês mais à frente vocês consigam resolver e entender todo esse processo. E não é difícil associar parcelas iguais e transformar numa multiplicação. Então, um beijo para vocês, estou com saudades e até a próxima aula, ok? Lembrando, ó, as atividades façam na plataforma, a gente tem acesso a tudo e eu estou vendo todo mundo fazendo aí os exercícios. Mas façam também as do livro, viu, pessoal? Não esqueçam, não. Tchau, bom final de semana para todos.